Hoje vamos aprender a investir na totalidade das empresas americanas. Mas se você acha que vai estar bem diversificado e muito mais variedade do que só o S&P 500, você está bem enganado. Então vem comigo por esse vídeo que você vai entender tudo sobre o mercado americano e como você vai investir lá e por que você não vai estar bem diversificado mesmo assim. E hoje eu vou falar sobre o ETF VTI nos Estados Unidos e o EUAT11 aqui no Brasil. O VTI é da Vanguard e cobra 0,03% de taxa de administração. É uma taxa bem barata, praticamente insignificante, 0,03, né, pessoal? Convenhamos, isso é muito barato. E o índice que o ETF segue é de investir em todas as empresas americanas, todas as empresas listadas nos Estados Unidos. Mas eu vou falar mais sobre o EUAT11 antes de explicar o índice como um todo. E aqui no Brasil ele foi pioneiro, é o primeiro ETF de todas as ações americanas aqui na nossa Bolsa. Com isso é o que tem o menor custo e é o mercado todo em um único ativo, igual está escrito aqui. Tem 3.449 ações dentro desse ETF, os dois são iguais, um é lá nos Estados Unidos e o outro aqui do Brasil, que investe nesse lado dos Estados Unidos. O patrimônio líquido no daqui do Brasil é 5 milhões, tá um patrimônio líquido baixo, eu já falei para vocês, invistam em ETFs acima de 20 milhões pelo menos, que daí dá uma solidez que o ETF não vai ser fechado. O ETF aqui no Brasil tem a variação cambial, então se o dólar sobe ou cai, também influencia no valor da cota. A liquidação do ETF aqui no Brasil é D+2, você vende hoje e daqui 2 dias está na sua conta. E a gestora é a Galápagos. E eu estou fazendo esse vídeo porque esse ETF foi criado dia 13/8, faz pouquíssimos dias, 5 dias. E a taxa de administração dele, a total, é 15%, só que você tem que somar a taxa do fundo lá dos Estados Unidos, que é 0,03. E aí dá 0,18% de taxa de administração total que você está pagando dentro desse ETF aqui no Brasil. E a gente tem uma diferença entre os dois nos dividendos. O ETF VTI lá nos Estados Unidos, ele paga dividendo para você. Se você investir nessa cota, você vai receber o dividendo deles na sua conta. E é mais ou menos 1% ao ano. E aqui no Brasil, o EUAT11 não distribui dividendo. Ele acumula esses dividendos e ele vai aumentando o seu capital dentro do próprio ETF. E o índice segue o mercado de americano total. Todas as empresas listadas, eles investem com ponderação pelo valor de mercado. E isso é muito importante, porque vai definir tudo que eu vou falar a partir de agora. Porque muita gente investe nesse ETF para fugir da concentração do S&P 500. E aí você acha que você investindo no mercado americano como um todo, você está bem diversificado. Mas não é bem assim. Porque 90%, na verdade 87% desse ETF é composto pelas 500 maiores empresas, pelo S&P 500. Só 13% fica para as outras 3.000 empresas comporem o índice, comporem o ETF. Então a diversificação é muito igual ao S&P 500. Só tem 13% de diferença do S&P 500. Então se você está investindo num S&P 500, um pouco mais diluído, 13% mais diluído. E quando você vai ver essas 3.000 empresas, elas não têm nem 0,5% cada uma. Não tem nenhuma que chegue perto desse valor. É tudo valores irrisórios praticamente. Porque 3.000 dividido para 13% dividido para 3.000 é muita pouca coisa. Então você já sabe que tem uma diversificação? Tem. Mas é um pouco mais de diversificação só, não é tudo isso. Só muda 13% no final das contas. Mas isso não é ruim. Você precisa estar bem informado, saber de tudo isso e avaliar se isso vale a pena para você ou não, se é isso que você quer investir ou não. Aí você vai tomar uma decisão se é bom ou não. E eu vou trazer mais informações aqui para você conseguir tomar essa decisão, tanto dos benefícios quanto dos malefícios. E o principal malefício, na minha opinião, é esse de você estar pouco diversificado do S&P 500. Mas o principal benefício, na minha opinião, também é uma linha bem tênue. Porque mesmo sendo uma diversificação pequena a mais, dentro desse ETF você vai ter, com certeza absoluta, a próxima empresa vencedora, a próxima grande empresa vencedora. Porque lá dentro estão todas. Então uma delas vai ser a que mais vai render daqui para frente. E você vai ter ela desde o começo no seu portfólio, diferente do S&P 500, que essa empresa ela só vai entrar para dentro do S&P 500 a partir do momento que ela se tornar uma das 500 maiores empresas. Então nesse ETF você consegue a valorização dessa empresa desde o começo até
ela se tornar a grande favorita ou a grande vencedora. Não tem vencedora, né? Mas é a empresa que mais trouxe rentabilidade aí no período daqui para frente. E aí você tem que decidir o que te agrada mais, o que é melhor para você e para o seu patrimônio. Agora eu vou mostrar o retorno desses dois ETFs comparados, tanto o VTI quanto o S&P 500, que eu vou usar o IVV na comparação aqui. E olha comigo, o VTI ele teve uma rentabilidade superior ao IVV, 931% do VTI e 876% do IVV. E na minha visão, isso aqui me mostra exatamente isso que eu falei para vocês. Porque você pega a valorização dessas empresas vencedoras desde o início. Você pega toda a valorização e por isso que ele está na frente, o VTI está na frente do IVV. Porque o IVV só pega essas empresas a partir do momento que ela se torna uma das 500 maiores. Só que você também carrega várias empresas que não deram certo no meio. Então tem esses contrapontos, mas no final o retorno é positivo. Então o saldo ainda continua positivo, favorável ao VTI. E eu vou deixar mais algumas informações aqui para vocês pausarem o vídeo e darem uma olhada rapidinho aqui, que é a rentabilidade básica. O VTI ganha na maioria das janelas curtas e o IVV ganha nas duas janelas médias. A consistência fica também para o VTI, só o de menor retorno fica para o IVV. O índice Sharpe é o índice de retorno e risco, fica para o VTI também. Só a volatilidade que o IVV ganha. O IVV ele tem menos oscilações que o VTI, porque o VTI ele tem empresas médias e pequenas e essas empresas sofrem bastante com aumento ou queda dos juros. Então ele oscila mais que o IVV. Por isso o IVV está com os troféuzinhos aqui de uma menor volatilidade que o VTI. E agora, sabendo de tudo isso, você sabe avaliar se vale a pena ou não esse ETF estar no seu portfólio. E é esse o meu intuito, trazer conhecimento para você tomar suas próprias decisões. E o principal ponto aqui é a diversificação. Se você não ficou satisfeito com a diversificação desse ETF, porque ele é muito parecido com o S&P 500, é 13% diferente só, aí você tem que pegar um ETF que limita o tamanho das empresas dentro do portfólio do ETF. Tem ETFs que fazem isso. Tem ETFs nos Estados Unidos que faz isso, que limita em 3% o tamanho das empresas. Nenhuma empresa pode aumentar de 3% dentro do portfólio. E aí, talvez esse tipo de ETF combine mais para você. Eu ainda vou fazer uma análise desses ETFs aqui no canal, eu não tenho nenhuma, mas existem ETFs do tipo e você pode pesquisar e procurar e achar e estudar um pouco mais. Mas se quiser a minha análise, já já eu trago uma análise de um ETF desses para vocês aqui no canal. E se eu conseguir fazer você entender mais sobre o VTI ou sobre o EUAT11, deixa o like, se inscreva no canal, comenta para mim se você usaria um desses ETFs na sua carteira de investimento. Esse vídeo não é uma recomendação de investimento, é um conteúdo educacional. Eu quero te trazer informações para você saber e tomar as suas próprias decisões. E obrigado por assistir. Te vejo no próximo vídeo. Até lá!